Pela primeira vez a escola Revival School se junta à UTI do Amor. Apoio Sky Clear Vendas Online, VIP Filmagens e Fotografia, La Dulce Vita e Colégio CAF. Revival School e UTI do Amor. Graça e paz, Bispo Robson Filho, trazendo novidades junto à Revival School 2020. Pela primeira vez, a Revival School, ela em alinhamento ao projeto UTI do Amor, cujo o CEO dos projetos, apóstolo do Elverson Soares e minha bispa Giovana Soares, eles estão desenvolvendo esse projeto pela primeira vez, o alinhamento profético, Revival School e UTI do Amor. Qual a finalidade, o propósito da Revival School e da UTI do Amor? A Revival School, trabalhamos o tema avivamento. Entendemos que o avivamento, ele traz benefícios. O avivamento, ele é bíblico, ele é benéfico. Se você olhar em Atos, onde se deu o avivamento, em Atos 1, Atos 2, através do derramamento do Espírito Santo, ali era Deus derramando o avivamento sobre 120 pessoas aproximadamente. Ou seja, Deus transformando homens em grandes avivalistas. O avivamento, ele traz cura, alinhamento, aprumamento. O alinhamento, ele ajusta a vida do indivíduo. Ele traz prosperidade, salvação. Tudo aquilo que o indivíduo, que o homem precisa, ele traz suprimento de todas as áreas da vida do homem. O avivamento é algo extraordinário. E a escola UTI do Amor, cuja bispa Giovana Soares tem ministrado, e através dessa escola famílias têm sido restaurada, é uma escola profética que alinha famílias, que ajusta lares destruídos pela ignorância, por decisões erradas. Então, nesse ano de 2020, pela primeira vez, estamos aí alinhando os dois segmentos e vai ser extraordinário. Então eu quero aqui já iniciar também a minha cooperação para esse projeto. Eu quero estar ministrando para você, ministrando sobre a sua vida, uma palavra abençoada do céu, que vai direcionar a sua vida para o sucesso, para o triunfo. Amém? Então eu quero compartilhar a palavra que se encontra lá em Lucas 5, e em alguns outros evangelhos ela também está presente, que fala sobre a pesca maravilhosa. E o tema desse Revival School, dessa participação aqui, dessa união UTI do Amor e Revival School, é Jesus, o poder que transforma. Eu quero mostrar para vocês, apresentar e dar para vocês algumas ferramentas transformadoras e mostrar para você como que Jesus faz, através do que ele transforma. Amém? Então vamos lá. A palavra nos traz um relato que Jesus caminhava, estava fazendo ele o ID, em missão. A Bíblia relata que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para desmanchar as obras do diabo. Jesus estava caminhando junto ao lago Genezaré, junto ao mar da Galileia, e a multidão também, faminta, sedenta, carente de Deus, de ouvir a tua palavra. A multidão que ouviu falar que Jesus salvava, curava, libertava, que através da sua vida e ministérios, feitos miraculosos, extraordinários, estavam acontecendo, essa multidão o apertava, e Jesus ali estava com sede, ele precisava pregar, ministrar o evangelho do reino de Deus. E Jesus ali então caminhando, e a multidão o apertava, ele tinha que pregar, mas ele precisava de espaço, ele não conseguia, porque Deus, quando resolveu descer à terra, através da pessoa de Jesus, ele se humanizou, abriu mão da tua glória, experimentando a minha e a sua limitação. Ou seja, experimentando as nossas limitações humanas. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu calor, frio, entendeu? Então, Jesus estava ali incomodado, a multidão o apertava, não dava espaço ali para ele pregar. Então,
qual foi o que Jesus criou? Qual foi ali a estratégia? O que Jesus fez? Ele precisava pregar. E a multidão não poderia ser obstáculo, barreira. Ele não se inibiu, ele não titubeou de forma alguma, não se limitou e rápido ele pensou, raciocinou e olhou para o mar. E avistou o quê? 2 barcos. De Simão e de André, seu irmão. E a Bíblia vai dizer que Jesus então entrou no barco de Simão, onde estavam ali também os seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, uns dos apóstolos, discípulos de Jesus. Jesus entra no barco. E quando Jesus ele entra no barco, eu quero aqui trabalhar com você 3 pedidos. Eu quero falar para você aqui 3 pedidos que Jesus fez para Pedro, quando Jesus estava dentro do barco. Vamos então começar pelo primeiro pedido. Jesus, ele pediu para que Pedro afastasse um pouco o barco, porque ele precisava de espaço. Uma coisa que precisamos entender de uma vez por todas: precisamos dar espaço à voz da experiência. Se você quer algo novo, diferente na tua vida, se você quer mudança de mentalidade, mudança de comportamento, não aguenta mais escassez, não aguenta mais essa vida de miséria, miséria sentimental, espiritual, financeira, profissional, miséria familiar, tudo que você coloca a mão dá errado, tudo que você tenta projetar, tirar do papel, dá errado, nada acontece. Uma lição que devemos aprender: temos que dar espaço para uma mentoria, temos que aceitar, temos que se dobrar e ter uma mentoria sobre a nossa vida, sobre a nossa vida como cobertura. Por quê? Não adianta você ter potencial e ser órfão. Precisamos de uma paternidade, de alguém que venha olhar para mim e venha enxergar o que eu mesmo não consigo enxergar, a sociedade também não. E venha extrair o potencial que eu tenho armazenado de acontecer. Venha me instruir, saber trabalhar comigo. Então Jesus entra no barco, porque ele precisava de espaço. Jesus pede que Pedro afasta um pouco o barco, porque eu preciso pregar. A mudança de mente, ela vem através da PNL. O que é isso? Programação neurolinguística. Ou seja, programar, neuro, a mente, linguística, através da palavra. Essa é a ferramenta, a palavra. A palavra muda a mentalidade do homem. E mudando a mentalidade, o homem vai mudar de forma automática, isso é consequência, o comportamento, o estado emocional, o estado de espírito. Ou seja, aquele que era medroso, aquele que tinha um espírito de covardia com ele, vai passar a sonhar, vai passar a ousar, vai passar a ser corajoso e enfrentar desafios para entrar em uma empreitada, em grandes projetos. Porque não adianta você querer sonhar e não aceitar os desafios junto com os sonhos, com os grandes projetos. Porque todo projeto existe um risco. Está disposto a correr esse risco? Temos que estar. Se queremos sair do lugar, temos que estar disposto a correr esse risco. Por isso que Jesus pediu: afaste um pouco, saia do lugar. Pedro ouviu o primeiro pedido de Jesus. Quer mudar de vida? Ouça a voz de alguém que tem mais experiência do que você, algo de bom, que é um modelo na área que você é destruído, alguém de sucesso que pode te ajudar, que é referência hoje para você. Ouça. A Bíblia fala que temos que estar apto para ouvir e tardio para falar. Quem ouve vai longe, quem ouve alcança novos níveis, chega em patamares que jamais imaginavam que iriam chegar, porque quem ouve está preenchido de algo chamado de humildade. Todo humilhado no sentido de humilde, de humildade, é exaltado no tempo oportuno, propício,
por Deus, todo humilhado. Isso é bíblico. E ao que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E ao que se mesmo se exaltar, será abatido. Mateus 23, 12. Estou te dando aqui ferramentas, segredos do reino para ter uma vida desbravadora de vitória, em nome de Jesus. Então, Jesus faz o segundo pedido a Pedro. E qual é o segundo pedido que Jesus faz? Volta e lança a sua rede novamente. Repara que no primeiro pedido, Pedro não abriu a boca, não retrucou, obedeceu calado e afastou o barco. Agora, no segundo pedido, tinha um porém, tinha um mais, teve o questionamento. Quando Jesus faz o segundo pedido para Pedro, Pedro fala a Jesus: olha, tendo eu, meus companheiros, os meus sócios, os meus amigos de trabalho, pescado a madrugada inteira, não apanhamos um peixe sequer. Ou seja, Pedro ali estava falando para Jesus que ele era alguém experiente também. Pedro estava ali mostrando para Jesus que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele era alguém experiente, alguém nascido ali naquela área, uma área onde os trabalhadores locais ali eram pescadores. Vamos trabalhar com a hipótese que Pedro foi neto de pescador, filho de pescador, conjecturando um pouco aqui a história. Sabe, ele nasceu do meio, ele sabia o lugar, a hora, como fazer, ele tinha experiência profissional, prática, desde criança. Então ali, quando ele questionou, ele quis falar para Jesus: eu também tenho muita experiência do que eu faço, porque ele não sabia quem era Jesus. Provavelmente, ele ouviu falar sobre Jesus, né? Porque a fama de Jesus percorria toda a circunvizinhança, toda a região, estava se espalhando de forma rápida. Então, provavelmente, ele ouviu falar de Jesus. Só que ele também quis mostrar para Jesus que Jesus estava diante de alguém que tinha experiência e propriedade do que estava falando. Mas Pedro, de forma humilde, falou, após questionar: Jesus, eu apanhando e lançando a rede a madrugada inteira, não apanhei um peixe sequer, voltei frustrado. Foi frustrante, foi uma madrugada frustrante, foi uma jornada de trabalho frustrante. Estamos decepcionados porque somos pai de família. Vamos chegar em casa, vamos falar o que para nossas esposas? Vamos falar o que para os nossos filhos que anseiam por nossa volta? Porque ir ao mar é algo perigoso, tinha os riscos, né? A pesca, ela tem os seus riscos. Como eu digo, todo projeto tem os seus riscos. Só que Pedro falou: sob a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede. Por que Pedro quis voltar então sobre a palavra de Jesus? Porque Pedro enxergou, Pedro ali percebeu que ele precisava de uma mentoria, que ele estava diante de alguém incomparável, que sabia muito mais do que ele, do que estava falando e também fazendo. Então, ele reconhecendo a autoridade de Jesus, a divindade de Jesus, ele reconhecendo, ele não titubeou, ele foi e lançou a rede. Olha só, sabe por quê? Porque Jesus, quando começou a pregar para a multidão e para quem estava no barco, ele pregou para as multidões que estavam na areia e para Pedro e os demais que estavam dentro do barco. O que isso significa, bispo? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que Jesus estava fazendo? Injetando fé, quem estava na areia e quem estava dentro do barco.
Então Pedro, quando recebeu a palavra, estava recebendo fé. Quando eu recebo fé, eu recebo convicções certeiras. Eu recebo algo que é certo, verdadeiro, certeza. Por isso ele não titubeou. Pedro, então, cheio de fé, porque se Jesus não pregasse, Pedro não ia voltar. Se Jesus apenas entrasse no barco e não pregasse e pedisse para que ele voltasse, ele não ia, porque Pedro estava sem fé. Pedro estava ali com crenças limitantes, com comportamento de gente frustrada. Qual é o comportamento de gente frustrada? Ela desiste, ela não é persistente, não é insistente. Deu ruim, vou embora, eu vou chutar o balde, não quero mais. Vamos descer do barco, vamos lavar as redes, está toda suja, não pegamos nada, só sujamos a rede, estragamos a rede, nosso material, nossas ferramentas. Só que Jesus entrou e deu a eles a ferramenta certa, mudou o comportamento. Pedro, cheio de fé, voltou, lançando sobre a palavra, ou seja, lançando debaixo de uma cobertura, debaixo de mentoria. Quem era Pedro antes de Jesus entrar no barco? Órfão. Quem era Pedro depois de ouvir Jesus e praticar a tua palavra? Homem prudente, que estava começando a construir a sua vida sobre a rocha, sobre algo sólido. Quem tem mentoria, tem tudo. Quem tem cobertura, tem tudo. Quem tem um pai, tem tudo. Quem é filho, tem tudo, porque o que é do pai também pertence aos filhos. Olha quanta chave eu estou te dando. Então Pedro lançou a rede e nunca em toda a sua vida, história de pescador, ele conseguiu tamanho feito, tamanha realização. Foi tanto peixe que a Bíblia fala que o barco quase veio a pique, ou seja, afundar, estava pesado. Ele teve que chamar as embarcações vizinhas, amigos de trabalho, dividir o peixe. Ou seja, Pedro nunca ganhou tanto dinheiro em toda a sua história de pesca como naquele dia. Por isso, a palavra vem com o título, a pesca maravilhosa. Sabe por que você ainda não ganhou tanto dinheiro na sua vida? Sabe por que ainda você não triunfou, não aconteceu, não logra êxito na sua vida sentimental, na sua vida profissional, espiritual, ministerial, financeira? Sabe por quê? Porque você continua querendo andar sozinho, porque anda sozinho segundo as suas convicções, não aceita sugestões, é alguém difícil, tem a mente bloqueada, é uma pessoa muito difícil, não gosta de ouvir, quer ensinar, mas não quer ouvir. Está tudo errado, você está invertendo os valores, isso não existe. Só é apto a ensinar quem também é apto para ouvir e tardio para falar. Não inverta os princípios, porque todo aquele que quebra princípio tem uma vida fracassada, miserável, não prospera. Eu falo isso por experiência própria. Outrora eu fui órfão, eu era assim, segundo o relato que eu acabei de trazer para você, esse tipo de pessoa, não gostava de ouvir, mas queria ensinar, sem experiência alguma, era uma pessoa difícil, era um arrogante, eu era alguém altivo demais, mas eu tive que descer e tive que ser quebrado, porque a vida é assim, ela quebra você. Então deixa, você é como um vaso de barro na mão do oleiro. O mentor, ele vai trabalhar o barro. A mentoria vai trabalhar, vai moldar através de ferramentas, através da programação neurolinguística, através da palavra, de instruções. O mentor, ele vai moldar o barro. E quando o barro estiver novo, pronto, ele vai ser preenchido e muito útil na vida de milhares de pessoas. Então Pedro nunca ganhou tanto dinheiro em toda a sua vida, depois que ele foi mentoreado.
E outra coisa, Pedro pôde ajudar outras pessoas. E não somente a sua família foi abençoada. Porque assim você tem que desejar. Eu quero ter, eu quero ser, mas para qual propósito? Porque eu preciso também ajudar pessoas. Pessoas dependem de mim. Você será o próximo, se você me ouvir e parar de andar sozinho, você será o próximo gerador de emprego. Assim foi Pedro. Você será o próximo grande empresário e empreendedor que vai gerar emprego, gerar renda para outras famílias. Outras pessoas serão desbloqueadas, destravadas através da sua vida. Assim foi com Pedro, com os discípulos. Aí Jesus faz o seu terceiro e último pedido, antes de deixar o barco. Onde que Jesus foi? No lugar de trabalho de Pedro. Pedro foi um privilegiado de receber em seu trabalho o maior mentor de todos os tempos, o maior mestre de todos os tempos, Jesus. Então Jesus ali, ele encerra a sua estadia junto ao mar da Galileia no barco de Simão Pedro, fazendo o seu terceiro e último pedido. Pedro, larga tudo isso e me segue, e a partir de hoje será pescador de homens. Ou seja, Jesus ali estava fazendo uma grande proposta para Pedro, uma nova empreitada, um novo projeto. Larga um e entra em outro. Eu vou te apresentar coisas grandes, coisas novas. Sai da pesca, sai desse tipo de ramo. Eu quero te apresentar algo novo. É o que você que me assiste e me ouve hoje está precisando também de algo novo. Só que para isso acontecer, você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Você precisa tomar uma grande decisão na tua vida. Quer algo novo? Abandone tudo aquilo que hoje representa velho, hábitos velhos, crenças limitantes. Sabe? Abandona tudo isso. Porque você às vezes está preso a uma situação achando que é esse caminho. Mas Jesus entrou ali, foi dentro do local de trabalho de Pedro. Falar para ele, não é esse caminho. Os meus caminhos são mais altos do que os dos homens. Os meus pensamentos são maiores. Está escrito isso lá no livro do profeta messiânico Isaías. Eu tenho algo novo, maior e melhor para você. É pegar ou largar. Isso é para quem gosta de desafio. É para quem não gosta de zona de conforto. Então, Jesus estava ali falando para Pedro, se você abandonar tudo isso daqui, é porque você está disposto a abrir mão da zona de conforto. Jesus estava falando, Pedro, sai da zona de conforto. A pesca é sua zona de conforto. Sai da zona de conforto. Porque eu tenho algo maior e melhor para você. A partir de hoje será pescador de homens. A Bíblia vai dizer que Pedro, imediatamente, diferente do segundo pedido, que ele deu uma questionada ali, ele obedeceu de forma imediata, sem questionar, e abriu mão de tudo. E isso se cumpriu. O que aconteceu na vida de Simão Pedro? Lá em Atos, após o grande avivamento, a descida do Espírito Santo, a primeira ministração de Pedro, cheio do avivamento, quando Jesus transformou ele em um grande avivalista, a Bíblia vai dizer que Pedro ganhou 3.000 almas aproximadamente. A sua segunda ministração, Pedro ganhou aproximadamente mais 5.000 almas, ou seja, em 2 ministrações, 8.000 pessoas foram desbloqueadas. 8.000 pessoas foram ativadas. 8.000 pessoas foram destravadas. Tiveram seus ministérios desbloqueados. Tiveram área sentimental, financeira,
profissional, familiar, tudo foi desbloqueado. Pedro conseguiu através do avivamento. O que é avivamento? É ensinamento. Pedro, ele teve que ter mudança de mentalidade para mudar a mentalidade de outras pessoas. Porque tem gente que é bloqueado e quer mudar a vida de outro desbloqueado. Está errado, vai piorar a situação sua e do outro indivíduo. Pedro desbloqueado, olha a potência que ele foi na mão de Deus. Você é desbloqueado, imagina a potência que você vai se tornar nas mãos de Deus. Imagina o que você vai ser, onde você vai chegar. Ei, você é desbloqueado, me escute, em nome de Jesus. O céu será o seu limite. Todas as coisas serão possíveis. Essa é a palavra que eu deixo para a sua edificação, para a nossa edificação. Muito obrigado por dar o seu tempo para a palavra, para ser mentoreado. Fica aí, não saia, porque temos muito mais para você. Muito mais avivamento para você que quer mudar a sua mente, a sua forma de pensar. Deus te abençoe. Obrigado. Graça e paz.